Abo abode bupikini no dimas. Sibu milikumi surmenta o ekana kere. Abo abode bupikini no dimas. Sibu milikunos surmenta o ekana kere. Abo abode aboira tushke madishina. Kabule sing pujor sona baloti di fukanja ikichiga gine. Abo abode bupikini no dimas. Sibu milikunos surmenta o ekana kere. Aboso, apos bosa kalateru di maso. Kabo milikunos, kilkunos ibima de uskurano dino. Abo abode bupikini no dimas. Sibu milikunos surmenta o ekana kere. Ntiboba kachara silva boba sina Bom dia. kiriyanga. Bukamba boba bulama maliko banu bokana wajibo. Ntiboba kachara silva boba sina kiriyanga. Bukamba boba bulama maliko banu bokana tene. A tempo antigo, menino só compra cola para buscar sabedoria. Era concilião, vai num da Chicuba, nos puta se vê. O vai num de dupla, é quanto segredo de tira. O vai num de te se medo, que quanto história de tira. O vai num de iba cuishi, que conta o que cutina bari. Assim, ora tu se viu, sagar, nunca cubo Nakambala. Mantenhas. Assalamu alaikum jama julɓe kummakko bosta. Ami Sadrik. Alil. Kaseke. Gameriago kinti. Espera você tudo direito. Bom dia. La ngoja nye esquema na jumpunila. Perto bloqueio bo. Pera só. Perto bloqueio nye esquema não acaba jena definitivamente. Como é que bom manso? Espero você tudo bem. Minha pecador, bom dia, você tudo beijo. O cana por aí continua e barrar. Que tem nenhum problema, não se jubidor está de pus. Acabou de esquecer. A mim tudo não está jubidando de pus, não está jubidando madrugada. A os não está de folga porque não vai trabalhar amanhã, não trabalha domingo. Na manse. Então logo a os não folga. Tipo, trabalha 4 dias, eu folgo um dia, eu continuo, trabalha 3 dias, eu folgo, eu continuo assim sucessivamente. É que o bom está ali. Como é que você está? Espero você tudo direito. Bem de São Curto, é caro para minhas colegas, para guineenses, para minhos amigos, para meus colegas de trincheira, meus colegas de guerra. Não acaba com bom, amiga, vou pôr onde bramar, tá, siquinha com bolsas lá, a botar o gosto só de mulheres fio. Se eu falar já com uma minha feia, o tato não vai bater se mas vou pôr onde para outros fios, mas para bem burro, como que eu estava seguindo lá para a voz ciumenta, é como andava o Carlos Santiago, assim já ninguém cana buscar eles, é como anda. Bom, então espero você tudo bem, espero bom dia, mana Filomena, beijos. Sim, está bem. Massiva, está bem. Valdes. Eu tenho um nome um bocadinho complicado. Não está bem, obrigado. Esperava tudo você direito. E a soma que não fala. Amanhã ele vai entregar a costela. De logo aos, não tem mais com folga. Depois de dias tudo com trabalho até ontem. Logo folga mais aos, amanhã arranca mais. Oi, a bota nesse ciúmes de coisa, de guindorri. Ela não meeting com ele, acabou meeting com chapéu de judeu, acabou meeting com ele, que ele é deixa e busca meu contato, tô aqui cansa, manda de menino, nha afiliado, nha filharado, bloquear na Messenger, você está lá sobre bloquear na Messenger. E disso é tempo que eu teria ali fadiga, vou para breve, nada notícia. E nada notícia.
jubi teatro tio na Guiné. Bom, mas pera com ainda para minha colega. Se uma comigo fala vos, na cedo breve, não espera. Me pedi tudo minha colegas, tudo de bem, tudo que eles acham como é que tem certeza é na luta para bem, é na luta, para justiça firma, para democracia firma lá na Guiné-Bissau. A voz de bem, botem paciência, não evita certas coisas. Não evita certas coisas. Esse vídeo como a marcha fazida aonde, como a Sana, Baiba, Lúcio, vai Belém. Gente vai pouco, quase 9, gente. Esse segundo que o Sana não contava, no direito de Sana, um dos direitos de Sana. Porque praticamente partilha tudo, não sabe na trabalho, não está ouvindo direito tudo, para não conseguir, né? Que não está fácil, não está chegando só entrar partilhando sai. Boy, nunca tem tempo de ouvir. Não está não ouvir hora quando chega a casa madrugada. Não vi na fala 19, gente que vai. Ele lamenta, mas dito que tem. Ele lamenta, mas aqueles que vai, bravo. Está de parabéns que minheiros que vai, minheiros la manga del mas. E segundo o direito de Sana, não estou não mande com um homem na fala como e agredido para gente dizer mara a cabeça. Um homem voz de minheiro lunge, onde aqui na fala como rabatal, não. É jundal cartão. Com fotografia provavelmente de dizer mara a cabeça ou um desses bandidos golpistas. Boy. Era bater eles cartaz, onde querem abrir cartaz, era bater eles cartaz, e fica aqui, é da homem na cabeça, homem sim estava ali, mostrar, certo? E triste, aquilo é lamento, aquilo é para condenar, e para condenar tipos de ato, porque falando também, se o líder é violento, e golpista, e tudo, bom não seguir ele, como não seguir normal, aquilo é natural. E natural, e assim, bota seguir, que o líder está fazendo, bota cedo ela automaticamente, e de lamenta, ok? Gente que vai, praticamente gente que vai, cada quem tem essa razão, cada quem tem esse motivo, ninguém é obrigado a essa coisa pessoal, coisa e de tudo, esse tipo de marcha, eu tenho que ter não vontade para o vai, de boa vontade, então, gente que vai, lamenta que outros gentes vai que mas que não gentes, vai que mas uma que está falando como e que a qualidade comporta, e que a quantidade, mas e tá bomba, gente vai mais, tá bomba não. Ali a mais parte tem salveiro, é para amanhã, mas ainda tem mais é para amanhã, e bom, espera a gente na por aí vai, e manga eles cana por aí vai também, para ver a gente na vai trabalho, não tem que compreender tranquilo a gente na trabalhar, infelizmente, aqueles que cana trabalhar, que por aí vai apoia aqueles que custa adiante, bote um outro, vai, agora, se a gente acabar tio, acha como com na publicações de outros, na post de outros, na direto de outros gente, porque não está jovem quase tudo diretos, tem de gente dizer, mas a cabeça não está jovem. Mas não gente, alguns de não gente, tipo, é na consata que a gente dizer, mas a cabeça. Mas não tem que lembrar como aquelas barras recebiam ser presidente. Se não líder que chega, assim que não recebeu ele também. Se na Guiné que chega bata, não vai bata não receber nem se outros não atacar, não vai não receber. Eles vai, giro, o que é fazer? Ele é tambor para fazer barulho com o tambor, Ele é tambor para fazer barulho com o tambor, para que não gente na papel para que eu ouvir, mas isso não é nada, aquela que compensa também, porque é pensar, certeza ele é tambor, ele toca tambor. Assim que não na papel para que não ouvido, para que não mensagem passa, mas aquilo é que é possível, mensagem não passa porque não está lá, eu já não recebi. Esse não presença lá, estão aqui com essas tudo, você vê. É normal. Mas, não está falando. Embora é que a festa, a nossa não pode bater leva cico. Dentro no lado, pode levar cico. Pode levar cico. Pode bater leva tambor, pode levar palmo, pode levar tetina. Mas uma é que a festa. E que contentamento que leva a gente lá tem cana cedo. Agora, para mim, hoje a gente na rede social, na Kunsataka, fundinhos, fundinho, cala, sabadora, tambor e triste. Não dizes, não foca no essencial, não dizes. A nós tudo filhos de fundinho, filhos de tambor, filhos de cala, filhos de lope, filhos de banda, filhos de saia, filhos de calça. Aqui Guiné-Bissau, Mali, que diferente.
Se tem a os que eles considerado gente de baixo nível, considerado gente de cala, de lope, da cala, fundinho, que mais? Sabadora. Eles ficam culpados. Se não continua até a os, na desprezado, na cobrado, na comentários, na fazer comentário de desprezo, no de divita, aquela caça direito. Culpado, quem não tem que dar também. E que gente antigo, coca deles educação, na que era. Antes era de não papel, antes era de não donas, antes era de não mamés, até para vir chegar a nós, talvez para mais novo do que nós. Boja. Pensa como se tomalva, é cara nega ali, catemba não. Yeah? Mas que lá que vem ao caso, que custa ali não evita esse tipo de comentário, não evita esse tipo de publicação, não evita cedo ou tarde. Cedo ou tarde a história não acaba mal. A gente a história não acaba mal, não estuda guinenses. Filho de cala, de fundinho, de lope, a não estuda guinenses. Tambor que aquilo é não cultura, e faz parte. Tambor nhanheiro, dondon de Senegal, salveiro, mas nhanheiro, nunca se viu, nunca que pega cupô, e tá labrado cabaz, e não fazido sim, e não tocado. Não está lembrando, olha, a minha menina essa da leste, aquilo tudo faz parte da cultura de Guiné-Bissau, faz parte do povo de Guiné-Bissau. Yeah. Isso é uma cutina, faz parte de Guiné-Bissau, e não parte num estudo. Tina, Sico, Sico é de nós, Tina é de nós. Tudo é guinense só, assim que não falar do guinense só, hora que vai representar lá fora, é guinense só, de Guiné-Bissau. Não evita, porque outra hora é que vocês conhecem, e está chateado, porque a mim, não fica triste outra hora. Para onde a gente, de não lado, que não defende mesmo causa, ainda continua na cova sabadora. Continua ainda na cova sabadora, na cova cala. Cala sempre, muçulmanos põe cala. Se é zema na cabeça, bem que cala de mara na cabeça, só mais gente de lá, terroristas lá. Nunca tem que continuar com a cova cala, porque cala é para garganta, cala é para meca, cala é para raça, cala é para respeitar. Não respeitar. Não seta, não mistura, não mistura, aquilo nunca cana mudar. E sabe boa, e que sabe boa, aquilo nunca cana mudar. Não parido não olha Guiné-Bissau sim, não parido não olha como a nossa multicultural, não parido não olha como a nossa cheio, não tem mangas de etnias, não tem manga de dialetos, certo? A nós quando é mudar aquilo cana mudar, todo mundo está baiago. Aquilo é triste para não continuar, muito triste para algum esse tipo de mensagem, como a gente não olha, ela não fala nada, na calena vai ainda para vai compacto com que tipo, com sabor de sa. E eu não que não queria aquele todo dia, desde que essas coisas. Nunca fala como é usado o tribalismo. E para fazer o tribalismo, yeah? E aquela arma que é usado para mangas e outras coisas acontecer, que cada dia acontece. Yeah? Se aquilo é usado, que é que põe aquilo acontece? Se manga gente vai naquilo, que é que põe? E para ver de li. É caule curto. Mas talvez, se tem mais visão, é tal de balunho, é vai para a escola, a maioria. Esse biba que tem, talvez é cana caiba na que cai. Mas é lamentável para boco vai, que fala bustuda, para bu continuar assim, tá, na ataca. E triste. Não pensa como esse tipo de coisa aí de ser, para que eles que não tem menospreza, eles que usam bem como arma, não a boco vai que acha como a bucibitiu. Não deixa. Não deixa que você tem paciência, não concentrar no momento, se não marchas que nós está nela, não concentrar na tentar mobilizar gente, na tentar chamar gente para vai marcha, para vai peres, bandidos. Não pensa como é que é essencial no momento. Esse gente, ali tudo se vê que tem, como é que se vê que tem, mas não resiste. Não resiste. Yeah? E normal para receber ser presidente, com o tambor, vai mais tio, de que nós, que é verdade, vai mais tio. Ele sempre unido, é por bem me outro, depois uma coisa, me outro de agora ali na rede social, é na ataca outros segredos, na seguinte, na pupa, cara aqui na pupa nesse lado, outros foram tapar com cherninho, bem deles, suco, cherninho, sim, que lá tão próprio. É coisa mami boca, ontem uma foto de cherninho, sim, ontem, mas na riba, na bila. A mim que ela só com bem, com todo respeito, cara que
livre de fazer que aqui misti, mas não acha triste, tudo hora como é aquilo. A boca não luta para democracia na Guiné-Bissau. A boca não luta para uma causa, não luta para o povo, não luta para a verdade. Ah? Bubana fazer que tipo de coisa, a boca própria bustana na menospreza a cabeça, bustana dixe a cabeça. Porque aquilo é cadê de bimba de nós? E cadê de bim de nós? Não fala para nós seguir no líder, cara que não faz que aqui misti, mas não pode ter exemplo nele. Algum dia no líder na afirma para ir falar de cala, dia de raça no líder bisti na sambrote te bas, não corre algo como bisti sambrote, ah? E bisti sambrote, provavelmente se tem uma cala na pul na garganta, porque assim que não garante está fazendo aqui, assim que está fazendo. Se tem elba, e na pul na garganta, e na pul na cabeça, mas na pul qualquer tipo de cala, porque cala que tem nada a ver com pessoa. Cala que tem nada a ver com pessoa. Espera a boca não compreendi mal. Espera a boca não corta vídeo para vai fazer frescura. Só uma boa costuma você, a mim costuma de coisas de cortar para vai fazer coisas que costuma. Ah? Se não líder tem na Rosário, como é que está falando? Rosário, vou desculpar. Que conta, que tá conta. E na pega alba não. Por que não? Ele guinense, e na pega ele faz parte de mosaicos. E na pega, se tem na chapeuzinho, e na pulba não. Na dia de raça. E na pul, porque não líder, e aquilo, e faz parte também de cala, e faz parte de sambrote, e faz parte de tambor, e faz parte de tudo. Cal menino na Guiné-Bissau, quando sente tambor, toca e acaba de tambor. Cal filho de Guiné, filho de cristão, ou filho de praça, ou filho com padido na berço de ouro, larga bu criança, bujo binde aqui na vai. Larga bu criança, pai vai na metade muçulmano, bujo bisicana nye mentiro cola. Larga bu criança, pai vai na metade cristão, bujo bisicana provantado vinho palmo, e provantado cana, e dado carne de porco pai nyeme, longuissa que larga. Não insinta, tem a os não crítica, aquilo não crítica que não sabe como é impossível. Não tem que criticar a mentalidade de que gente não tem que sinta para kunsa, para criticar cultura, criticar maneira de estar de que gente, criticar coisas que fazem parte de Guiné-Bissau, coisas que fazem parte de nosso sangue. Não evita isso. Não evita porque a história não acaba mal, cedo ou tarde a história não acaba mal. E que tudo gente que está por nada. E que tudo gente que está por dar. Se a mim preta nudo, a bosco na jubin li boa acha como bom nível de dudeza, com todo respeito, bom desculpa, isso é um exemplo que na terra, boa acha é mais alto do que mim, e tem outros que superior, canto bias de que de nós tudo juntado junto. De que de nós tudo juntado junto. Se a mim tá por dar, bota por dar, tem que tá por dar. Que lá cana papia na nada, e na cala na boca. Não evita esse, evitando esse que como abo e covarde, evitando esse que como abo boca balinada, a boca gostaria do país, evitando esse que como abo castana, como na luta para o país, já não luta para coisa nobre, que lá quando não luta para uma causa nobre, não luta para democracia, para reposição de justiça na Guiné-Bissau, para verdade firma na Guiné-Bissau, não se que lá não tem que preocupar que ele cala, e que com sabadora. Ika ku fundinho, ika ku lope, ika ku tina, ika ku siko, ika ku tambor. Não evita, não está na fira, cada dia mais e mais. A não tem que lutar, para não tentar convencer aqueles que têm a Oscar está convencido, que lá não luta para convencer eles, para continuar a abrir eles o olho. Mas que como se o olho cai abre, já manga, a gente arrepende de a os. Se a os, urna fincado na praça de Bissau para votar a os que bonoja, que é que tem bonoja. Se tem desejo de Guiné mais grande, do povo de Guiné, como se fala, mais grande a hoje um dia, e para eleições estão a ter mais, para boia. Coisas tio não muda. Ele nem segunda volta cá não tem, nem nada cá não tem, coisas tio não, porque tudo que eu não avisei eles, é olhar já que se olho. É olhar, é viver, na pele, é sentir. Que é que não passa, que é que tem estado na consciência desde fevereiro, tele. Não está lamentativo. Não está lamentativo. A nós todos sabe, boss, que sabe, boss, a nós filhos de cala com fundinho de Lope, com quesses, com sabadora. A nós todos ela na Guiné-Bissau. A nós todos filhos de Bibidur. A nós todos filhos de Bibidur, lá na Guiné-Bissau.
porque a nós tudo não tô em casa de onde o tambor tá tocado, farinha pilado, rapa facido, cola com casa de onde o porco tá matado, vinho bebido, batismo facido. Não tá estando não entrelaça com outro tudo, desde a infância. Porque tudo faz parte, ninguém jamais tem direito de que ninguém não evita coba, não parentes muçulmanos, não evita divisão. Não evita, porque não cana safa aquele. Por mais que não tenta, não cana safa e cana mudar. Se é coisa não continua, até ano, tô na cama, mas se não continua. Choque na bintena na própria entre nós. E não tem agora. Guerra tribal. E não tem agora, porque é tudo que não aguenta. Porque se vou atacar, tô aqui filho o traguinho. Vou vir justa conta, mão com mão. Logo nascedo, torna, né? Geração para geração. A bobo mata banheiro, Bumo lo straniero man tabo tami na geria kubo pammo lo stro amanya storia na kuri ki outro filho tá na lante na garante na ba torna tanki filho não está aqui torna não vitesse pensa não tem que vitesse esse que é importante esse canal não mistério não caminho não tem que ser raça fundinho na Guiné-Bissau suma que tá falado não mistério não caminho não tem que ser raça vividor na Guiné-Bissau porque nós tudo guinense a nós tudo não faz parte a nós tudo não parido lá a nós tudo não cola. E que tem um bairro de cristão com bairro de muçulmano na Guiné-Bissau. Aquela que tem tudo de agacina. Não donas, não mames, não que essas padido, não te perdonas, Guiné assim só. Não toca não bintiga, quem que é nosso ronhecinhos, meninos, com nem lite que saem ainda na boca. Como não luta para democracia. Democracia na kunsa tá kunsa na verdade na defender no cultura na defender que aqui de nós na defender no diversos raças cores que essas que não tem culturas que não tem lá mas como se não bem agora não tenta dividir como que não pode dividir aquilo não pode dividir democracia assim que tá kunsa na defender que aqui de nós na defender bibidur na defender que amidur porque tudo é humano não casa na defender cola, não casa na defender como caneca, não na defender pecador. Vou evitar, é triste demais para olhar ali na rede social, vou evitar. A mim quem come se tomar para mal, que é esse problema? Isso é declarando. Mas está certo como é? Não pode caber responder se no amanhã, sábado, não quero responder domingo, porque não vai trabalhar, buscar dinheiro, não tem tempo, Maria que não tem tempo na bem, não respondeu. Não tem que focar no essencial, não continuar a atacar bandidos golpistas. Não ataca Salvador. Salvador onde que sai, ele capano. E que tecido que está cozido Salvador. Que tecido que está mudado e fazido calça para vestir com camisa, com saia. E que mesmo tecido ainda que está virado e fazido banda, onde que não sai nele, banda de não mame. Onde que não sai nele. E que mesmo tecido ainda, fazenda, que está comprado ainda, e fazido fundinho, lope, onde que não sai nele, de não pape. Bodissa. Não tem que lutar. Se elas têm essa mentalidade, é que é culpa de. É que está não é verdade, ou é nega ou é verdade. É que é culpa de, é que é incutido na cabeça, é que é falado. Eu não acredito. Eu acho que é 50 anos, 20 anos, que não limpa a mentalidade de Guiné-Bissau. Somos tudo que você não está falando leste. A nós de leste, a mim de leste. E que aquilo é que acontece para mudar a mentalidade do povo guiné. Aquilo é que acontece, aquilo é que a geração está acabando. É outros bases mais nobres que nós. Toca que elas está acabando. Mais nobre que elas toca está acabando. Não mentalidade que não mudar. Aquilo é não fácil para mudar. Aquilo é preciso reeducação. Reeducação para o povo de Guiné, que é que trabalho sim. E que custa nem de 5 anos. E que custa nem de 3 anos. Reeducação de que está com na base, não aprendido lá na escola, lá na base, lá, com 5 anos de idade, papai. Reeducação, que é arma de tudo. Reeducação na bem cedo arma para mudar a mentalidade do povo de Guiné. Mas é coisa fácil, nem cana cedo, coisa de geração vindoura, nem cana cedo, coisa de ano letivo, ali na kunsa escola, na kunsa, e na base puro na escola. E que gosta que lá na kunsa, e nem se gosta que kunsa, e que gosta que na cibido de. Que lá então não desaparece no mundo tudo para coisa bem cibido, mas não continua a ataca. A mim tem orgulho de ser raça fundinho, não tem orgulho de sair na Lopes, não tem orgulho de ser raça de saia, de pano, de calça, de lope, de banda, de tudo lá na Guiné-Bissau, porque tudo é guinense. Nós tudo é guinense são ainda são. Tudo é guinense são.
não evites, porque cada vez que não repisanes, é gente na tá jubino, la basla, gente na desprezando, gente na injutino, gente na para acompanhando, gente na para seguindo, porque é bom exemplo que não nada. E é bom exemplo que não nada. Se não líder todo dia na luta para mostrar como é que tem diferença. Não líder lá de farinha lá. Farinha não de. E kau de tocatina. Parece como a toca tambur macho lá na farinha de que tina de. De que siko. De que palmo. Então não tem que sinta. Não continua. Não continua. Não continua na repisando mesmo coisas. Adi ainda aquela pali, continua para outro para cambin discutir. Mensagem, que é que o tigantan ali na verdade, só como falei para pedir colegas de como é tempo para evitar concentração lá na tuga de. Vou evitar concentração na tuga, de vai tudo para contra não cá no momento porque cá com dinamite, com bomba, com que mais que falar com o cherninhozinho de tandar o riba dele na carro, é porque tudo é possível. Tudo é possível. Vou evitar. E que lá vai começar a falar, vou evitar para não vai bater contra na Portugal, lá não cá tudo. Não evita aquilo, não evita aquilo, porque tudo é possível. Se quer nenhum de tandar outro rato riba de mina. Porque se você contra na caixa de mina lá na Lisboa lá também. Que na manda largar também, não deve por vai contra né. Vou evitar aquilo. Aquilo só como me favor para vou dobra, para vou redobrar, vou cuidados lá na Portugal lá, para ver como cá o caçadrito. Cá o caçadrito. E esse de coisas de mina, de que é tudo de brincadeira, é maneira de papia, mas bocata se vê, gente está muito atormentado, gente não ataca outro, gente não agrede outro, como é que é agredir rapaz lá com dinheiro ontem na coisa. Só o fato de se não tirar cartaz, só o fato de tirar cartaz vai agredir o homem de gente. Então, naquele mundo que nós estamos, que é economista final. A mim não pode firmar de um lado, a gente dizer, mas a cabeça firma de um lado, é pega se é cartaz. Se é cartaz próprio, cai na cuja, na yanga sale, para pegar. Me pega de sil. Não vai agredir só para ver como não sala. Não, é normal para eles estar lá. É normal. Que eles têm que receber ser presidente. E têm que receber ser gente. E a nossa não fosse bem igual. Não fosse bem igual. E tem que defender, porque vai lá. É finge como é para receber, mas a maioria está lá. É vai lá como também para defender não. Para defender. É que fala batanha na aeroporto, mas é que vai aeroporto, mas é por aí outro vez. Não tem que estar preparado para tipo de coisas tudo, não tem que riba para vir atacar raça fundinho outra vez, atacar coisa não disse brincadeira. Não disse porque senão nem tem que ser o ataque entre nós com nós ali próprio. E nem tem que ter ataque ali, confronto entre nós com nós. Entre nós com nós. Não ataca aqui, gente. Quem que está diante na não marcha, como é que se nome? Como é que nós que está falando viciado de marcha? Sana, como é que se nome? Que esse nome é Antônio Gomes. Se nome é Sana Cante. Mas quem que estava? Nancy. De furtado, porque a minha tarra que acompanha ele sempre, então manda eles mensagem na tudo marchas que é fácil na Portugal, de vai embaixada, de vai atrás de Zenantoi, de Nunde, sempre acompanha ele, sempre então fala ele na mensagem, é que não lembra, se estava lá na está com boss lá, é tempo quem que tá sariante, que sanacante é caraça fundinho, e que filho de Salvador, com todo respeito, a você não disse brincadeira. Se sair para dar para torto, não arrebenta com outro nós tudo. Custa não morrer, não arrebenta com outro. Sana é filho de muçulmano, preta é filho de muçulmano. Que mais? Nenê é filho de muçulmano. Que mais? Não, e tio não é passa, nós que não defende, nós ala de bem que não defende verdade lá na Guiné-Bissau. E tio não é passa. E não é bonito, me? Parece que não é bonito, de. E cana bem bonito. Não evita. Não evita, porque, escusa, não mistiu e camiste, mas tem que para tocar, e tadeu, soma aqui den, é normal para den. Porque não está falando com uma poça, não tem coisa mais importante de não preocupar aquela. Nós está até a na coba, sabadora, na coba, na ataca. Para ver o quê? Então aquilo aqui não é objetivo. Tecido, roupa, que é que alguém viste, aquilo aqui não é objetivo. Coisa de cultura, de que põe. Tem paciência, exatamente, muito obrigado, fulô só. Vou ajudando, tem paciência, vou ajudando. Fulô só, sanacante, nenejo, prata fish, que mais? Não tio não passa.
Se você lembra nome, vou escrever na rodapé. Para não contar nós que da cara, que sempre da cara é 6 anos, ok? Canto ano. Você sabe, canto ano caminha cura e traz Domingos Simões Pereira. Olha fotos com canto bias. Canto bias que larga minha filho na casa, que minha marido, pamba pera, Domingos Simões Pereira, no aeroporto de Bruxelas, na mesa redonda. Ala coisa, como ela testemunha, irmão de Armando Conte, Carlos Conte. A nós custava lá. Na mesa redonda. Não disse, não tio. Queres que cada cara mais tio. Talvez se não vai jubi próprio. Não mais tio de que a voz que filhos de raça bibidor, de que a nós que filhos de raça que tá bibi. Isso aqui tá falando. Raça fundinho. E nem bonito, me? E cá nem bonito, de. Não evita, porque cá nem bonito e nem tem que ser, suma com esses estão a fazer, se não tá com outro ali na rede social, e eu nunca não can fazer aquilo, não evita aquilo. Não lembra só como a nós apoiante do Domingos Simões Pereira, a rainha Bale, exatamente, Barry, obrigado. A nós, quando defende verdade, na não metade, a nós que dá rosto, a nós que está em luta, quanto tempo, até esses cubinhos, a Brahima, Câmara de Espanha, exatamente, obrigado, Aisha, Câmara, obrigado, obrigada, né, caso, a nós que dá, maioria de nós, tudo muçulmanos, filhos de raça fundinho, com sabadora, como é chamado, com cala, com muito orgulho. Não mentalidade que diferente. Não mentalidade que diferente. Graças a Deus. Por quê? Porque nem se embocaram no vai escrever. Manga de gente que está ali, que compactou, que se garante fascina Guiné. Mas também que verdade de como manga de gente, raça fundinho, sabadora, também volta na Domingos Simões Pereira. Sim, senhor. Não capuri nega aquilo. Maioria de gente com enganado, que vai fazer que fazer, e não garante, que teve oportunidade que não teve. Não evita problema, porque se rebentamento de paiol chega ali, não arrebenta com outro na rede social, que cana bonito, né? E cana bonito. Não evita, não objetivo e quer. Não objetivo e para apoiar tudo quem que tem verdade, quem que se bi. Soma que sempre está falando, quem que se bi. E por ser raça fundinho, e bem lá de mato de paunca lá. E bem lá de corobal, mas sibi. Ala Umaru Jawo. Quem que Umaru Jawo? Quem que Umaru Jawo? Nha presidente, se uma canta mal depois de Domingos Simões Pereira, e Umaru Jawo que nha presidente. E raça bibidor? E raça bibidor? E burro? Ala coisa lá, homem que não apoia templo, senhor que na laboração, lá não tem que apertar o próprio para vir dica, porque a mim tá agora que riba na ba labrar na chão, porque não tem chance para labrar. Como é chamado? Esse homem que tá por fotografia lá, nunca se ele deputado, ele que é deputado, nunca muito conselho jallo, nunca se bique jallo, homem garante lá, que tá conta só verdade, que tem bom ideias. Não, é que Suleimani sei, tem um nome assim. E tem S, se nome tem S, sorry. Idrissa, exatamente. Cadina Bale, Idrissa Jallo. Não pare brincadeira. Não pare brincadeira, porque a história na binca va mal. Idrissa, sim, Idrissa, muito obrigado, el boy. A você também? Não pensa um bocado? Não pensa? Pior do que eles que não falam como que não está sentindo todo dia não coba como é acabar a escola, é que se binada, que você é da nós de leste. O disse não toca no tambor, para se vice-presidente, toca, não tem que bem se fertir eles 50 pedras, eles é que tu e ninguém passa aí rua para manifestar. Esse individual, manifesto individual e voluntário de cada quem gente acaba tudo bem e tem que ser tarde, mas não tem que riba para falar com uma raça fundinho, sabadora, que, e que para ser tem que intimidar lá próprio com para é humilhando, porque é humilhando, sim. É humilhando, é bem mais tio, é toca, é baia, é fazer barulho para cada de nosso ouvido. Embora é capo de impedir aquilo. Quem quiser, para decidir uma, para decidir uma vontade, eles é que ninguém vai lançar, se é que se lança bem preparado. É tocar tambor, é fazer muito bem, gostar de parabéns. Gostar de parabéns. Nós estava lá 19 ou 21, eles não podem chegar a 30 e tal. O macho estava lá. Exatamente, Aisha, Simão Seide, Idrissa Jallo, Umaru Jawo, Ami, Fulo, que mais? Não está na brincadeira, ok? Nha papai viste sombrote toque muri, viste fundinho toque e muri, mas e vai mato. Não para brincadeira, não para. Cada coisa tem que ter um fim, no objetivo.
gosto de outro, que é por bem, talvez mais tarde. Mas no objetivo, não tem que concentrar naquilo que é essencial. Minha carga na cama. Boa desculpa. Não para essa brincadeira. Não para. Gosto de que quando não faço assim, eu já gosto de luta. Essa é a luta. Se não contra esse tipo de coisa assim, é na injutino, é na lepsino. A mim. Não tem nada contra a opinião de ninguém. Cara, quem pode continuar? É simplesmente uma chamada de atenção, como sempre me faz. A mim preta. Minha filho é cristão. Minha filho compadre de mim. É cristão. E tem sangue de fula, sangue de papel. E tem sangue de branco, sangue europeu. Minha filho. 3 sangue que está nesse pó de corpo. Minha filho, e mulato. Isso aqui está falado. E pena que manga de bosque está ali, porque nunca põe foto de minha filho, quase nunca na rede social. Isso que está falando assim, tá na pera, tá aqui que mama, assim, mama e farta, quando toma foto de minha filho e põe identificado. Não está falando sempre, nem se alguém olhar, para cá ninguém identifica para falar filho de preta. Para quê? Para proteger minha filho. Porque minha filho é preta. Minha filho castanha em guerra. Minha filho castanha em luta. Dia que a mim me disse, não põe foto de minha filha, não chega dia que não pula sim. Por que não? Não pula um dia para boia. Ao contrário, que manga do outro está pensando que tem filho. A minha manga a gente pensando que tem filho. Não tem, mas que minha rede social tem a ver com minha filho. A menina diz que filho fazia nunca tá põe. Alguma vez vai olhar põe. Aniversário de minha filha na rede social. Na passada tem quem põe, mas tarde, desde 2012, salvo erro. Nunca tá põe. Ah? Não para brincadeira, não disses, porque não tem qualquer consequência um dia e nascer tarde. Então hoje é tarde, mas hoje é com falta de aviso. Disses, coisa, que me fala com uma boi covarde. E que me fala com uma boi covarde. Mas na contação, como se não capare com esse arrebentamento de paiol na bintem entre nós com nós. A mim, nunca fala outra guinde. Mas a mim preta, ninguém cana su grande. Ninguém cana su grande. Não disse brincadeira, não disse lepsimento, não para lepsigarande de gente, não para lepsimamês de gente, uma vez que não me para uma mês, para não garante respeitado. Porque que gente que não acaba aí garante de gente. E mamês de gente. E tias de gente também que deixam não ser trabalho, vai. E tias de gente também que deixam não ser filho, ser neto, que está doente também. Isso aqui, tu não tem que jogar só para nós. Quando não é que nós doentes, está bem, marcha, doentes, está bem. Eles também, mesma coisa. Mas isso é convicção. Isso é convicção. Agora não continua a bater crítica, bater humilhar, bater insulta eles para de ser trajes. A mim não consegue bater vestir roupa muçulmana, vou ajudando. Na roupa muçulmana própria, para bater vestir também, para vai marcha, não está sendo covado. Porque roupa é muçulmana e a minha filha é muçulmana, minha filha é cristã, tem direito na tudo dos lados. Outro ano na verão, agora que não vai, não está vestir só. Agora que vai, que não está vestir, boca toda como é que não está vestir. E que só espera a fetere, chinelo, pata, funguli, tep, na rasta na vai na bi. Ah? Não para brincadeira. Não para brincadeira. Não arranja coisa que não canem por aqui. Não rebenta com nós ali, entre nós com outro ali na rede social. Porque não tem que respeitar outro. Não tem que respeitar outro. Minha mãe viste espera. Tô aqui de temuri. Viste roupa grande. Tô aqui de temuri. Filho de papel com bim para muçulmano. Filho de papel com muçulmano. E casa com muçulmano. E converti. Fica já não tô aqui cansei muri inteirado. Sou muçulmano. Ah? Ala Baltazar Lopes Keita, Kutenequeta. Ah? E verdade. Não para. A mim que ela só que na pedibos, com todo respeito, não espera como a boca não tome minha crítica para mal, mas para boa pensar. Para boa pensar. Para boa pensar, porque o arrebentamento na curina entre nós, própria, nós ativistas. Lá aqui na curina, e na kunsa na mim. Nunca se pediu outro gente, mas a mim, e na kunsa na mim, ninguém cana segurar. Que alguém que tem na boa você. A mim que interessa não conta boa como. A mim que interessa nada. A mim alguém que tem minha vida feito. Yeah? Não tá vive só para minha cabeça. Quem que não tá sustenta a casta de vida. Minha mãe com minha papé. Minha filha tá sustenta essa cabeça do uno de nariz. Tá bom? Se formação. Qualquer precisa nenhum de minha cêntimo. Tudo que é que não tem só para mim, para minha cabeça. Um parilha e kirsiga. E garante já por dessa cabeça de comer com bibi. E tá trabalhando, tá estudar. Que ela precisa de mim. Não, nem se desaparece amanhã. Isso manada, não chora, que tristeza, não fica aquele acaba. E acaba. Portanto, nunca tem nada para medo, nunca tem nada para preocupar aquele. Mas não tem que contar muito verdade, não evitar atacar.
Não evita atacar raça fundinhos. Não diz ataca Sambrote, não diz ataca Cala. Cala tá puro para baixo mesquita. Não tem que atacar pecadores. Susu cabeça de pecadores. Não para faltar muito respeito, porque a nós filhos de fundinho colope não pode falar como não interessa bem na chigadia, que não interessa. Que não curi com outro ali. Não curi com outro ali na rede social. Não arrebentar com outro entre nós e cá na tarde, se não pare frescura. E bom não para. E bom não pensa direito naquilo que não faz. E bom não pensa como e cá tecido que não ataca. Mente de gente que não ataca. E a gente se tem mente, suma que está. Suma que tem culpa é de eles, que você não garante. A não luta para ajudar eles a descobrir a verdade, para ajudar eles a saber o que tem. Não can luta para piorar. A bona fala garante de alguém na cova se cala se não contente. E cana contente. Isso é que alguém fira orgulho. Depois não me se fala que. Não me se acaba com o tribalismo. Não diz que se como coisas que não fazem ali, não luta ali, não fala como e usar o tribalismo. E não luta para tentar minimizar aquilo. Para próximo bias para cair usa conse. Mas não continua a atacar eles. Que é que não me agora? Não continua a atacar eles, outro bias se custa tem. Não vai para falar eles para votar na Cristo. Para essa. Então é duro. Se filhos não contam eles, se netos não contam eles. Se filhos não contam eles. A mina disse para ali. Eu disse para ali, não, toma banho. Não vai fazer minha compra. Dia só de descanso para fazer compra. Para descansar, amanhã mais para planta para pegar. Só uma manga de bosco está ali. Aqueles que estão na casa vão ficar direito. Vão ficar com Deus. Bom fim de semana. Não bem atual. Eles não tem que dizer para poder jubi tudo direto. Porque a mim está jubi tudo direto. Tudo. De gente de semana a cabeça. De nós, tudo. Para poder atualizar. Tá bom? E a Fátima, como ele proibiste roupa de muçulmano, e tem coisa bonita suma aquela Fátima, hein? Contare, e tem não coisa bonita suma roupa de muçulmano, e tem não coisa bonita, religião bonita suma muçulmano, suma cristão, cara, tudo bonito. A minha olhando pequenino na cantinha, a avó quieta falando, dona, tá levando nang coisa, como é chamado, capela, e tá levando cemitério lá na cantinha, lá para vai pôr flor dia 1 de novembro, Nha vizinhos bana kuntung oja mais pouco não tá lembrando tempo minha grande lá tá falando dona ora ku entra bala só tá do pedaço de carne por cunha me ora quando chega só nher mata sutang e tá falando carne entra lá carne bibi na se puti mas menino que é que sibi a avó que ora que na faz longuisa me tá ajuda pega tripa pai a me kita manda banala lá na canchungo lá lembra o nome de bairro lá não fila ba casa com ba Brahma Consul code base fora o amigo tem ba restaurante na canchungo lá antanher ma puri ba controla já que ele que queria né mas ele que puri controlamba não tá para lá tá patino coisas não tá começa para bem fome uma começa a buscar crescer carne de porco e de cabra e que eu não começo não disse brincadeira, não foca naquilo que é importante, não para atacar Sambrote, a mim gosta de Sambrote, a mim gosta de Sambrote, não canata biste. Não vi quem canata atacar. Não para brincadeira. Não respeitar outro, não respeitar a religião de companhia, não respeitar trajes de companhia, não respeitar a cultura de companhia, não respeitar. Não tem paciência, não disse, porque se falta de argumento. Esse tipo de coisa não é falta de argumento. E nem cedo tipo não fraquecia. Não arma na caba, não balas na cabaja, não catene, não nata pega na Sambro. Ali não roupa de Guiné com partido de manga dele. Não cata vestir. Com compra, de tudo. Não para, não concentrar porque se caso arrebentamento na binteng entre nós próprios que cabale pena. Não catene nada contra ninguém, não catene nada contra a opinião de ninguém. Quem começa a tomar para mal e tomar, quem começa a tomar para bem e tomar, para mim não dá tudo igual, para mim não dá igual. E não dá igual. Mas se como também resposta na terra, então logo não continua tornando outro, todo mundo vai água. Não disse. Vá. Viva o povo de Guiné-Bissau, viva a verdade, viva a democracia, viva muçulmanos, viva a raça fundinho, viva Cala, viva Sambrote, viva Sicó, viva Saia, viva Calça, viva Banda, viva Lopé, viva Chinelo, pé de chinelo, viva, que mais, como pode falar? Tina, viva Nhanheiro, viva Dondom, viva Tambor, viva tudo coisa. Viva povo de Guiné. Viva mosaico cultural de Guiné-Bissau. Viva a riqueza. Abaixo, gente que não se para.
Abaixo, gente que não critica a religião de outros. Abaixo, gente que não critica calas, que essas. Abaixo, vos tudo. Vou tentar mudar. Nada que tem. Caminho como está cabra, ninguém can bem bater desconto esse raiva na mim. Olha, muito obrigada, Zabosto. Viva que é Darnaco, hein? Viva Darnaco, viva Darnaco. É verdade, gente. Epa, não para brincadeira, não para brincadeira. Yeah. Fátima Alfama, beijinhos, querida, beijinho. Tá bom. Viva povo de Guiné, yeah? Abaixo o golpista, abaixo o Umar Sissoko Embalo, Zé Mara Cabeça, abaixo o Nuno Nabiang, abaixo o Biage Nantang, abaixo que mais? Suzy Barbosa, abaixo que mais? Diguindo Rimavegro, chapéu de judeu, abaixo o chapéu de judeu, abaixo golpistas, abaixo traidores, abaixo maus filhos de Guiné, abaixo, como é chamado, autoproclamados, abaixo, Kauri começa a mola, palácio lá na Guiné, eu robodo, a mim tam próprio encanega, alba simbaila, eu robodo, almaçada, diabila, abaixo bandidos, abaixo defensores de mentira, abaixo falsos golpistas, falsos ativistas, perdão, abaixo a voz tudo. Viva povo de Guiné-Bissau, viva a união, viva a democracia, viva a verdade. Nada que tem. Preta que fala. Quem fica contente e está procurando na chat, não respondeu, não conversa. Tá bom? Mana no lado. Tu anda. Não na ganha é guerra. É guerra não na ganhas. Não balança eles. Toca a cabeça na deles volta. El gato feliz. Força. Força Lúcio. Força Sana Kante. Força tudo ativista. Força tudo filhos de Guiné. Se me para encher o nome, outro não acha como. Nunca chama. Nesse boi abrir livro de que? Alaji Faria, boca contente como é que vou perder? Que é como faz contente? Escrevi na pera, vamos falar bem na saída na pera. Que é coca contente o macho. Quando que mais com tona yara, você como a mi lubo com que é uma costa. Preta. Que é mais com tona faz? Não, abaixo desse pé, não, vou bloqueio, vou pegar bloqueio, buba. Baba, ou uma conta, uma brinca, ok, se assim na bloqueio, conta não, abaixo desse pé. Viva desse pé, presidente da república de tudo guinenses, que ganha legislativa e ganha presidência e ganha na urna. Viva Domingos Simões Pereira, tá bom, baba, me perto bloqueio. Faria, conta na pera, ok, como faz mais? E assim, Jallo. Bom dia, amor. Faria na pera, olha, respondi. Que como faz? Abo faria o irmão e outro golpista lá, ah? Como é que se nome? Faria ministro de coisa lá, como é que eu falei hoje, só 30 mil. Ele também outro bandido, me ensina para camba para ela, agora eu disse porque eu já desprezar desde que é cuido com ele. Mas não falei nem Carlos Santiago para ir com os apoios, para não cuidar que ele. Pera só. Ala faria ala bandido lá como é que está na política, lá mintolanta, ajudantolanta, filho de Guiné, tudo de na conta mentira, tudo de na povo de Guiné na dívida na kikaula, ah? Não na bem cuidar que ele cana tarde. Santiago, está atento, tá bom? Está atento, não tem que conseguir esses ali para não cortel de bati bandidos ali com tarpaceiros ali na rede social, na no fórum e cá na tarde. Era só. Bom dia, Nheta Dampa. Bom dia, vos tudo. Bom dia, aqueles com passa baia. Bom dia, aqueles com bimba já que dão bom dia, ancoia, bom prodão. Bom dia para vós, beijos para vós tudo. Mas vou ficar contente que é que hora. Bem ali na público, eu sei como ali que não fórum, é que não televisão. Bem ali, faria. Alá de faria como é que contente. Agora me que critica bandido de ser mongara. E nha rapaz, bana. E nha rapaz, que é que é segredo. Vês faria. Hermãozinho de faria bandido lá. Que rato lá de unhas comprido lá. Que tá falando como 30 aqui hoje. 20 mil que hoje na cofre de estado. Esse irmãozinho, e nha rapaz, bana. E nha rapaz. Tá bom? Enquanto tava já bozel na que outro direto, ali então na contama. E nha rapaz, bana. Não cabana. Yeah. Como é que é contente.
Faria, nem ensina papo na mas, cuiara aqui povo li. Não na tisi li na não série de bati governo. Ala não ensina como não incrível para má como bem conta mundo como a banheira pa. Mas banheira paz, qual que problema? A banheira paz bana. Não acaba na que lá ita não quem que gasi bil na rede social bana. Mas a gente civil ba. Boya, kau bim pum papiere. Faria kau provocanga. Usi como minha boca catane travão. Na hora que dormir na minha boca, kau provoca. Bom, inha rapaz bana. Inha rapaz, inha rapaz. Inha rapaz bana. Bom rapaz não próprio. Faria. Eu vi tempo tá passa, mas peran cala boca bo. Mas que problema. Kabu sinta balan kanata kabu ermong inda. Sidia na chiga. Bandido. Tampui música, tá bom. Põe música. Perena cabanya nangina com sagozi não. Faria na pero agora coisa curida porque gente misticibi. Bem contan. Que puxa tia como enca tá aqui faria garante bandido de faria garante lá tudo dia na conta mentira também outro traidor golpista como é que está na política e vai de dito de águia beijo. Toque ichigues. Ué? Antes como é que é? Vou pera, um momento. Se faria escrever, bota conta, bom, vamos por vir hoje. Nunca se quer que a alma, se a mim nome de lobo. Pero quando você quer que mandei acaba comigo. Faria aba com ranger. E acaba comigo como a mim liberal demais. Imagina desde 2010 que nós estava, na 2010, 2009, 10 assim. Yeah? Mas não gostaria de outra, eu gostaria de me ter gosto. Eu acho que na matanga, eu ora enerva, eu tô aqui assim que aqui na face. Você vê ele muito diplomático assim, e gostaria que você estuda na diplomacia, ele cata da cara ali, mas é verdade, faria é assim. Que tu tem verdade que seja dita, como a mim liberal. Assim, nunca te disse que ela teria candidato amor, como a mim era muito muito liberal demais. Não fala bu conta mentira, fala só como a voz de acanca, a voz botar casa na outro e acaba. Ele só, antes ele só cata casa com outra raça. Isso é uma marroquinos, isso é uma turcos. Com chinês. Obrigado, Santos. Obrigado. Santos, vai. Santos, tudo dia tá com o banco bom fio. Não tá falando que agora com o bombi. Vamos matar a cabeça. A mim, bem mundo, sabe? Faria como a pan sofrer. E caceta com. Faria assim como a mim gostaria. Boa a foto aqui, pus nesse perfil. Amigo, tira ali. Esse aqui, que capela que queima, assim, lá na Paris. Na coisa, como é o nome de capela? Madame não. Como faria, como que apela aquela capela lá, faria lá, ela Paris lá. Ele é como lá. Que capela que queimado assim lá Notre Dame lá? Notre Dame. Olha aí. Como é que ele apela? Amigo tirar aqui foto como eu vi roupa dongre se. A voz fica para bobai jubile. Alaji faria lá alaji kuje. Amigo tirar aqui foto. A voz masquina mata que hora intinha mensagem ina justiça. O que aconteceu ali? E como por isso aconteceu ali para mais. A sexta-feira. Gente, vamos ver por música. Nabi fala boa de ratatouille, gosto. Aqui que não. So, faria. Eu te adoro. Eu gosto de tudo. Como amigo. Não continuo a gostar de você, porque é diferente. El gato feliz, faria fronteira hora ali, não é? Mas não tem nada a ver com o sermão, acabou confundido. E não tem nada a ver com o sermão, ele é um pecador à parte, pecador à parte. Ilustre. Pra cola para vai buscar. Mas vou pegar embaixo aí na bocada e não consa mais gosto. E tem que acabar tudo. E como que você está? Bom dia, boas tudo. Beijos. Hoje é dia de folga ali neste. Enquanto estava boas como a faria. Ali na liga já. Ai! Ai, morri. Boas em telefone. É que na liga já assim. Para Jussia. Voilà, boss. Le número de France. 33. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quem que na papier aqui? Fadia. Quem? Fadia.
Nga conta boss? Oui, instant à direct, c'est que si vous pouvez faire, attendez-moi. Le secondite, moi je t'appelle back. Merci. Raiba. Kabu raiba. Minjar nangabo una raiba. Ora bu minjar kana ranjau gera de kabustane la min kan teresa. Boy ka di sel. Boy ka di mundo, bu ma me padi upanos tudo. Malova. Era kate. Preta fiche de DSP kufala. Boy telefone toca. Quanta voz. Cara, pois dar vida. Ranja jagera on kana ko di telefone te amanya rebentamento di paiol França ko Holanda. Nkana ko os casamenti kamana kila. Katen nada. Nabi fin di semana bin consola. Nada katen. No tengo pistang utro. Fala bu minyer kuma. Preta fala kuma. Que é bom e está dividido não. Ara katen, com todo respeito. Com todo respeito. Nunca viste filho similar Henrique. Pera Lisa, pera comer direto, já? Beijos, preta. Fiche. Esta também. E na bem se diz. Mas pera, mas ratatouille. Ratatouille com que outro que tá papel que cachas. Cherninho sinho com a sua voz. Cherninho sinho. Uma já foto de cherninho ontem assim na como. Hã? Kelly que danhos na como. Não. Qual música? De Kendo. Que lá se me nequista nele. Vou ver nessa voz. Porque arranja já confusão lá na Paris. Guerra tem na França é hora. A voz, vou pequenino de... Ops, pera njunda. A voz, vou pequenino de ratatouille. Não na pera a os me explica. Não na treina para vai vinga. Charninho, não na vinga, wa? Não na vai treinar boxe para bingeria como não na vinga, que é que faço aquilo aí abuso. Burrasteral e cai. Busukial, suco na cabeça pantapé. Antaba já que já. Charninho, abandona vinga, minheres, bobai treina para não vinga. Bom. Tchau, fulota falou, fui, viva povo de Guiné, viva filhos de Guiné, viva raça fundinho, viva Lopé, viva saia, viva calça, viva cala, viva tambor, viva sicó, viva tina, viva tudo filho de Guiné. Nada que tenha, gente, nada que tem, beijos. Viva Domingos Simões Pereira, presidente da República de tudo Guiné, abaixo golpistas. Abaixo ladrões de poder para via de armas. Abaixo. E a cena? A cena, a você morre. De mim, cabalha. Como boca capelinho em papel. Ele se como a câncer. A você matancana com o telefone. E a cena, assim próprio que está falando. Sabedoria. Se você me quer que é lábio, está fácil. Baltazar Lopes Keita. Bom dia. Como está? Ali em cada casamento na Paris, God na sair na cura, em cada entrar ali um miss. Iba com isso, para contar o que é que tinha ali. E tem que saber se uma tambor que tinha, bom, olha, estudia nós, estudia guinense, estudia povo de Guiné-Bissau. Gente, bom, gosto fui. Nada que tem.